É aqui. Eu acho que aquela é a casa. Fala. Sério? É aqui. Caramba. Nossa, é bem maior do que nas fotos. Olá e sejam bem-vindos de volta. Hoje vou revelar um filme de drama e suspense chamado Privacidade Violada, de 2018. Então fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. Perfume. Brian ainda está atormentado pela traição que sofreu. Cassie tinha bebido demais e o traiu, percebendo o erro apenas depois de já ter arruinado o relacionamento. Naquela noite, Brian não sabe que está sendo observado por uma câmera escondida. Na manhã seguinte, Cassie prepara o café da manhã e sai para correr, mas enquanto corre, também se lembra da traição. Esses pensamentos distraem sua concentração, fazendo com que ela caia e machuque a perna. Enquanto volta para casa devagar, ela percebe um carro e tenta pedir ajuda. O motorista é Federico, um atencioso italiano que mora na casa vizinha. O casal o havia visto no dia anterior. Federico ajuda Cassie a enfaixar a perna e a leva para casa, dando-lhe um beijo na bochecha antes de ir embora. Cassie oferece um café como agradecimento, mas ele inicialmente recusa e parte. Pouco depois, ele volta e pede para fazer uma visita. Ela o convida educadamente, grata pela ajuda em um momento difícil. Logo, Brian percebe o homem estranho na casa e o trata com desconfiança, duvidando da fidelidade de Cassie. Federico conta ao casal sobre uma cidade encantadora a 1 quilômetro de distância e oferece um passeio, mas Brian recusa, alegando outros compromissos. Sozinha, Cassie toma um banho enquanto Brian pensa em fazer um pedido de casamento. Um pouco mais tarde, ele tenta superar a barreira psicológica, mas os pensamentos sobre a infidelidade o atormentam. Brian ainda vê a traição da garota diante de seus olhos, arruinando o clima romântico. O casal não percebe que estão sendo observados por um psicopata através de câmeras escondidas. Como se revela, esse psicopata é Federico, que mora por perto. Algum tempo depois, Federico oferece uma carona para Cassie e Brian até a cidade para relaxarem. No caminho, Cassie confidencia ao vizinho sobre os problemas em seu relacionamento com Brian. Ao chegar à cidade, Brian agradece a ajuda de Federico, mas novamente sente ciúmes. Em determinado momento, ele lembra Cassie da traição e admite que sabe das ligações com seu admirador secreto. O casal briga feio, e Cassie decide ir embora. Perto de um caixa eletrônico, Cassie encontra Federico por acaso, que fica excitado com um contato acidental. Enquanto isso, Brian vai a um bar próximo para beber e relaxar. Federico também aparece por lá e oferece sua amizade para conversar. Entediada em casa sozinha, Cassie decide beber, encontrando uma garrafa de vinho caro no porão. Enquanto isso, Brian se abre mais e compartilha com seu amigo italiano os motivos de seu ciúme. Ele revela a traição da namorada com um colega de trabalho e admite que não consegue perdoá-la por isso. Ir para a Itália é a última tentativa de salvar o relacionamento, mas o sentimento de injustiça continua a atormentá-lo. Notando o interesse de Brian por duas italianas atraentes, Federico sugere que se aproximem delas. Alessandra e Isabella demonstram grande interesse pelo convidado americano e aceitam beber com eles. Brian sente um peso na consciência, acreditando que tudo aquilo está errado, mas ele já bebeu demais e não consegue recusar a companhia das belas mulheres. Em um momento, Federico sugere brincar de um jogo conhecido do casal, 2 verdades e uma mentira. O italiano cita 3 fatos, incluindo que ele tem as chaves da mansão do casal e pode visitar a solitária Cassie a qualquer momento. Naquela noite, Federico decide seguir com seu plano e entra furtivamente na casa. Cassie está em seu quarto quando sente alguém tocando-a. Ela, sem perceber o perigo, assume que é Brian, sem saber que é o psicopata. Pela manhã, Brian acorda em uma cama estranha, em um motel, e percebe que cometeu um erro. Após perder seu celular, ele volta para casa o mais rápido possível e não menciona sua traição. Durante o banho, Brian percebe marcas de batom das italianas em seu corpo e tenta esconder isso de Cassie. Lembrando-se do que Federico disse sobre as chaves e sua intenção de visitar Cassie, Brian pergunta se alguém esteve lá, mas ela não se lembra de ninguém. Eventualmente,
O casal briga devido ao ciúme infundado, e Brian decide sair para caminhar. Cassie vai para o banheiro tomar banho, sem saber que Federico ainda está espionando. Ao mesmo tempo, Brian vai até a casa ao lado para conversar com o italiano. Ao entrar, Brian percebe que o prédio está inabitável e que Federico os enganou o tempo todo. Ele pode não ser quem disse ser, e essa descoberta assusta Brian, que corre de volta para casa. Enquanto isso, Federico visita Cassie e a convida para um jantar. Federico, o que você veio fazer aqui? É que eu vi você na cidade e pensei em trazer uma coisa para animar você. Dizem que eu preparo um fantástico conilho alla cacciatora. Oferecendo o coelho que ele teria caçado em sua última expedição. De volta a casa, Brian entende as intenções de Federico e tenta expulsá-lo. O italiano, no entanto, não tem pressa para sair e chantageia Brian, ameaçando contar a Cassie sobre sua escapada com as duas mulheres. Com medo de ser exposto, Brian concorda relutantemente em manter o silêncio e suporta a presença indesejada de Federico. A conversa da noite se torna cada vez mais tensa, com algumas palavras de Federico assustando não só Brian, mas também Cassie. Logo, Cassie vai à cozinha para levar os pratos sujos, e Brian novamente tenta expulsar Federico, ameaçando chamar a polícia. Quando o vizinho finalmente sai, Cassie admite que Federico a assusta muito, e talvez os medos de Brian não fossem sem razão. Em busca de proteção, Brian liga para o proprietário da casa para relatar um homem suspeito rondando a área. Enquanto isso, Federico volta para seu esconderijo, continuando a espionar o casal pelas câmeras de segurança. Um amigo próximo liga para o psicopata, mas ele ignora a chamada. Em um momento de sinceridade, Brian decide ser honesto com Cassie, admitindo que esteve bebendo em um bar e conheceu duas mulheres atraentes. Ele não nega que bebeu demais, mas insiste que não lembra de ter gostado da companhia delas ou de ter traído Cassie. Ela o perdoa e propõe que reconstruam o relacionamento com base na confiança. Logo depois, Cassie vai tomar banho e pede que Brian a espere no quarto. Brian desce ao porão para pegar uma garrafa de vinho, mas a porta se fecha de repente, claramente de forma intencional. Ele começa a gritar, mas Cassie não ouve nada, pois Federico, que entrou furtivamente na casa, ligou uma música alta. Ao ouvir a melodia romântica, Cassie vai até o quarto e encontra um presente de Brian. Enquanto isso, Brian descobre uma pequena porta escondida atrás de uma prateleira de garrafas. Brian encontra uma passagem subterrânea após navegar por um simples labirinto. Ele encontra uma saída que o leva a outra parte da casa e consegue escapar da armadilha. Enquanto isso, Federico está pegando Cassie de jeito, enquanto ela acredita que quem está brincando com ela é o Brian. Ao ouvir uma agitação na cozinha, Federico percebe que Brian escapou e está fugindo. Cassie tira a venda dos olhos e encontra o celular de Brian, com algumas mensagens perdidas. Após assistir aos vídeos, Cassie percebe que Brian a traiu com duas garotas italianas atraentes. Ao mesmo tempo, Brian está na sala de estar e vê na tela o que aconteceu no quarto alguns minutos atrás. Ele assume que Cassie o traiu novamente, mas desta vez não com o colega, e sim com Federico. O psicopata observa o sofrimento do casal pelas câmeras, esperando que eles se separem devido a mais um conflito. Tudo segue conforme o planejado, pois Cassie e Brian se acusam mutuamente de traição. Em um momento, Cassie joga o celular de Brian, acidentalmente quebrando um espelho e revelando uma câmera escondida na parede. O casal percebe que Federico os estava observando o tempo todo. Brian decide chamar a polícia, mas Federico volta rapidamente à casa para evitar isso. Resolver o conflito pacificamente não é mais possível, pois o italiano não está disposto a deixar testemunhas e não quer ir para a prisão. Federico ataca Brian com uma faca de caça, iniciando uma briga. O inimigo é muito mais forte e tenta estrangular Brian, mas Cassie o salva, pegando uma bengala e acertando Federico na cabeça, deixando-o inconsciente. Sob o estresse, Cassie perde o controle e continua a bater em Federico, eventualmente tirando sua vida. Parece que todo o horror terminou, mas um carro se aproxima da casa. Sem querer ir para a prisão, o casal rapidamente esconde os traços do crime e esconde o corpo de Federico em um quarto ao lado. Eduardo, o proprietário da casa, chega em resposta à ligação de Brian. O casal afirma que tudo o que aconteceu de terrível já passou e que agora estão bem. Eduardo insiste em dar uma olhada ao redor para garantir a segurança do casal. Logo fica claro que Eduardo e Federico eram cúmplices, instalando câmeras para espionar casais.
Federico era um psicopata, e Eduardo usava as gravações para ganhar dinheiro com chantagem. Ao ir para o esconderijo, Eduardo revisa os registros e percebe que os hóspedes mataram Federico. Ao voltar para Cassie, Eduardo cobra o celular com sua jaqueta, com a intenção de matar o casal e não deixar evidências. Cassie e Brian desconfiam que Eduardo não é tão inocente quanto parece e que de alguma forma está envolvido com Federico. Enquanto Cassie distrai Eduardo, Brian tenta atacá-lo com uma bengala, mas Eduardo se vira a tempo. Cassie aproveita o momento para esfaquear Eduardo nas costas, enquanto Brian pega a arma dele e dispara um tiro fatal na cabeça. Logo, o casal encontra uma sala com monitores que lhes permite detectar câmeras escondidas. Brian e Cassie destroem qualquer vestígio do caso que possa incriminá-los, queimando os discos rígidos com informações comprometedoras e enterrando os corpos no jardim. Depois, tomam banho e prometem nunca contar a ninguém o que aconteceu. Após passar por uma provação difícil, Cassie e Brian se aproximam e podem aproveitar o tempo juntos novamente. No entanto, eles não sabem que um gnomo de jardim estava equipado com uma câmera com acesso à internet, transmitindo suas ações ao vivo. Milhões de pessoas assistiram, mas não acreditaram na realidade do que viram. E assim termina Privacidade Violada de 2018. Curte e comenta. O que você faria de diferente para evitar que sua namorada passasse pela situação ocorrida caso você estivesse no lugar do Brian? Até logo e fiquem ligados nas próximas atualizações.